Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, precisamos estar com a nossa vida alinhada com Deus, precisamos estar alinhados com Sua Palavra, precisamos conhecer cada vez mais o que o Senhor nos ensina, para que possamos ter uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida alinhada com Deus. É uma vida que tem propósito, é uma vida que experimenta o que o Senhor tem para nós. E o que Ele tem é bom, é perfeito, é agradável, é salvação, é vida eterna. Bem, nessa série de programas conversaremos sobre as bem-aventuranças do sermão de Jesus na montanha. Lá na Galileia, reunindo multidões, Jesus ensinou pérolas maravilhosas, bem-aventuranças, como ser feliz nesta vida. É possível? Claro que sim. Vamos ver como Jesus nos ensina a ser felizes. Bem-aventurados os humildes de espírito. O que é ser humilde de espírito? O que é uma pessoa humilde? Seria uma pessoa pobre? Vamos ver o que o Senhor nos ensina. Então, deixe o seu coração aberto para o Espírito de Deus. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, os humildes de espírito. Jesus, ele ensinou. Ele foi um rabi. Sim, Jesus foi um mestre, um professor. Ele trouxe ensino, o ensino das Escrituras, o ensino da vontade de Deus, ensinos paradoxais. Sim, porque as pessoas hoje, o mundo, pensam que ser feliz é aquela pessoa que tem muito dinheiro, é aquela pessoa que mora numa casa grande, bonita, numa mansão. Uma mansão com lareira, uma mansão de vários pisos, uma mansão que tem academia, que tem piscina, que tem um pequeno bosque, uma mansão que tem do bom e do melhor, com 3, 4 carros na garagem. Acham que isso é ser feliz. Ser feliz é vestir as melhores roupas, ter joias caras. Ser feliz é conhecer o mundo, é viajar, é comer comidas exóticas, é ter muito dinheiro. Não, não é isso. Quantos têm tudo isso e são miseráveis espiritualmente? Estão lá presos ao álcool, presos à droga, presos ao pecado, presos à culpa, presos a uma depressão, presos até mesmo à falta do entendimento do que seja viver. E Jesus, a primeira mensagem que ele pregou ali no Sermão da Montanha, ali para uma grande multidão, foi sobre felicidade. Vamos ver? Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 3. Está escrito assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem, aqui o texto diz que Jesus, vendo as multidões, Jesus vê, Deus vê, no meio de todos, Deus vê você. Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe o que você está sentindo, Deus sabe o que você está precisando. E Ele nos ensina, Ele nos fala, Ele se comunica conosco. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e passou a ensinar. Ele assentou. Nós vamos ver, Senhor Jesus assentado significa ele estava numa posição de autoridade para ensinar. Passou a ensinar dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito, outra tradução diz pobres de espírito. O que seria pobre de espírito ou humilde de espírito?
é o contrário de uma pessoa orgulhosa. É o contrário de uma pessoa vaidosa. O pobre de espírito é aquele que não busca suas coisas em primeiro lugar. Ele não quer se engrandecer, ele não quer aparecer, ele não quer ser o tal, ele não quer holofotes e reconhecimentos e... Não. Ele entrega o primeiro lugar da sua vida. Ele entrega o trono do seu coração para Deus, para o Espírito de Deus. Ele reconhece que ele não consegue ser feliz consigo mesmo, ou seja, com a sua capacidade, com o que ele recebeu de ensino. Ele não consegue, ele precisa de Deus. Quando nós entendemos que precisamos de Deus e quando nós nos entregamos a Ele, nós entramos numa dimensão de vida que Jesus diz, bem-aventurados. Jesus diz, feliz. Deus dá graça aos humildes, nos diz a palavra em Provérbios capítulo 3, verso 34. Certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Graça é um favor imerecido. Graça é o receber aquilo que eu não mereço. É presente, é graça. Deus dá a sua graça, os seus presentes aos humildes. E Ele escarnece dos escarnecedores. Ah, quantas pessoas estão por aí dizendo, ser um cristão, ser um crente, crer na Bíblia, crer em Jesus, isso é coisa de gente mesquinha, isso é coisa de gente sem cultura. Mas Ele escarnece dos escarnecedores. Porque estas pessoas que às vezes se dizem tão cultas, tão intelectuais, às vezes creem em duendes, em pirâmides, em força maligna, em reencarnação, em tantas coisas esotéricas, em tantas coisas das trevas, em magia, em tantas coisas que levam para a perdição, que levam para o desespero, que levam para a prisão. Mas aqui o Senhor dá graça aos humildes. Ou seja, Ele tem os seus presentes para aqueles que são humildes. E ser humilde é reconhecer quem nós somos e quem Deus é. E também reconhecer o próximo. Reconhecer que Deus é o Criador, que Deus é o Senhor, que Deus é sábio, que Deus é bom, que Deus pode e quer nos salvar e que Ele nos salva. Esse reconhecimento de Deus é humildade. O reconhecimento de quem nós somos. Sem Ele nada podemos fazer, sem Ele não podemos nem respirar, nem viver. Isso é ser humilde, é reconhecer que precisamos de Deus. E nós vamos ver aqui a humildade, por exemplo, de Maria. Maria, aquela jovenzinha ali de Nazaré, daquela região ali da Galileia, descendente de Davi. Estava desposada com José, o casamento estava em andamento para ter a festa do casamento e Maria foi visitada pelo anjo do Senhor, dizendo, descerá sobre ti o Espírito Santo. E você conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, Deus conosco. Seu nome será Yeshua, Jesus, porque Ele vai salvar o povo de todos os seus pecados. E Maria, quando ela recebe aquela palavra, é algo tão grande que ela mal pode entender em toda a profundidade o que Deus tem para ela. Quando Deus vem até nós e nos fala sobre a salvação, e nos fala sobre a vida eterna, e nos fala sobre o céu, sobre o que Ele foi preparar para nós, é algo tão grande, é algo tão maravilhoso que a gente pensa, será verdade tudo isso? É grande demais. Deus me perdoar, Deus apagar o meu passado, Deus me dar uma vida nova, Deus me libertar do pecado, do vício, da pornografia, da prostituição, Deus me perdoar e me tirar
do jugo da droga, Maria então canta, cheia do Espírito Santo. Ela, quando encontra a sua prima, e as duas se abraçam, se cumprimentam, o Espírito Santo flui através dessas duas, a mãe de João Batista e Maria, tendo no ventre Jesus, o Filho de Deus, e ela traz um cântico com humildade. Olha como ela canta. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. A oração de Maria era de um coração humilde de espírito. Maria reconheceu que o que ela estava recebendo era grande demais. Como assim? Como assim? O Senhor olhou a humildade de sua serva. Quem sou eu? Quem sou eu, podia dizer Maria, para receber algo tão maravilhoso, algo tão extraordinário? Quem somos nós para receber em nosso coração o Espírito Santo de Deus? Ora, hoje talvez estejamos mais familiarizados com isto, mas imagina que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha sobre pessoas especiais, em tempos especiais, para uma obra especial. Como veio sobre Sansão lhe dando força, como veio em Salomão lhe dando sabedoria, como vinha sobre Davi lhe dando os cânticos, os salmos, a sabedoria, a graça do Senhor, como vinha sobre Daniel, dando-lhe a interpretação de sonhos, dando-lhe sabedoria no que falar. Mas hoje, como assim? Somos tão pequenos para ter habitando em nós, não apenas nos visitando, mas habitando em nós o Espírito Santo de Deus. É algo grande demais, é grande demais para que possamos compreender. É graça. Então Maria diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, homem. Deus é Deus e sempre existiu. Maria teve o seu nascimento e a sua morte. Mas ela foi bem-aventurada por crer e ser usada pelo Senhor para trazer Jesus ao mundo. A minha alma engrandece, meu espírito se alegra em Deus, porque Ele contemplou na humildade da sua serva. Deus quer contemplar a sua humildade. Deus quer contemplar a minha humildade. Essa virtude alegra o Senhor. Esta virtude traz Deus forte dentro de nós e através de nós. Ser humildes é permitir que o Espírito Santo revele toda a sua grandeza e todos os seus propósitos em nós e através de nós. Sim. Maria diz, no final aqui do cântico, Ele derribou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Jesus de Nazaré, o rabino da Galileia, é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o Filho de Deus assentado à direita do Pai, da majestade do Senhor, recebendo toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Mas Ele desceu humilde, nascendo num lar pobre, em humildade, entrou em Jerusalém montado num jumentinho, humilde, reconhecendo que estava cumprindo um propósito. Foi obediente até a morte. E a palavra de Deus nos diz que Deus ouve o desejo dos humildes. Deus ouve. Olha o que a palavra nos diz aqui no Salmo 10, versículo 17.
Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Deus ouve o desejo dos humildes. Deus ouve a oração daqueles que reconhecem que precisam totalmente do Senhor. Eu preciso. Nós precisamos. Você precisa de Deus. E enquanto não descermos desse pedestal de orgulho, de vaidade, enquanto não vestirmos esta humildade, não entraremos nessa dimensão maravilhosa das respostas de oração, das nossas orações, das respostas desse Deus maravilhoso que tem prazer em atender o desejo dos humildes. Que coisa linda! Deus ouve e atende ao desejo dos humildes. Também a palavra nos diz que o Senhor guia os humildes. No Salmo 25, versículo 9, nós lemos: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O Senhor guia os humildes na justiça. O Senhor nos guia porque quando nós nos deixamos guiar, quando nós deixamos que o Senhor nos leve, Ele vai nos levar na justiça, nas veredas da justiça, nos caminhos da justiça, e experimentaremos o fruto de tudo isso, a alegria, o gozo de andar em justiça. E a justiça, nós sabemos, é receber pelo que fez, mas dentro da justiça de Deus encontramos o perdão de Cristo e o perdão que devemos oferecer uns aos outros. É isso mesmo. A palavra nos diz também que Deus atenta para os humildes. Salmo 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Deus atenta para os humildes, ou seja, Deus do seu trono, Ele se curva, Ele se dobra para ver, para contemplar, para abençoar, para ver e ter comunhão com os humildes. Isso mesmo, o Senhor atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe e não tem como. Não tem como um soberbo, orgulhoso, desfrutar desta conversa doce do Senhor, desfrutar desta doce companhia do nosso Deus, dessa vida abundante e maravilhosa que Ele tem para nós. Não tem como. O seu orgulho impede de conhecer este Deus maravilhoso. Mas Deus atenta para os humildes. O Salmo 147, no versículo 6, diz que o Senhor ampara os humildes. O que é amparar? É segurar com seus braços. Jesus disse que aquele que vem ao Pai, aquele que vem a Deus, está amparado por Ele. E de maneira nenhuma o Senhor os lançará fora. De maneira nenhuma. Deus ampara, ampara. Quantas vezes querem derrubar os humildes? Quantas vezes querem empurrar, jogar no chão, maltratar, caluniar, rejeitar? Mas Deus ampara, Deus eleva, Deus se revela na vida de quem é humilde. Humilde, aquele que reconhece que depende de Deus, que precisa de Deus e que Deus é tudo para ele. Vamos ver também a humildade e a salvação. O Salmo 149, no versículo 4, nós lemos: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. O Senhor se agrada do seu povo. Ah, como nós queremos isto tão forte. Deus se agradando de nós. O Senhor se agrada do seu povo. O Senhor se agrada. E de salvação adorna os humildes. O que é adornar? Enfeitar. Qual é o nosso enfeite? O que é que nós temos de especial? Quando as pessoas dizem: oh, você é uma pessoa iluminada?
Você é uma pessoa que exala paz, alegria, amor, bondade, mansidão, suavidade. Você é uma pessoa muito especial. Quem tem o Senhor exala a salvação. Aqui está dizendo, de salvação o Senhor adorna os humildes. Quantas pessoas eu conheci que não sabiam ler, eram analfabetas, creram em Jesus como Salvador e Senhor, tomaram uma Bíblia na sua mão e, pasmem, aprenderam a ler sem nenhum professor aqui da terra. Aprenderam a ler a Bíblia e leem a Bíblia toda e sabem a Bíblia e mencionam e decoram textos e textos e textos da Palavra de Deus. O Senhor adorna com salvação os humildes. Como essa virtude é importante. E saber que Jesus é manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. Prestou atenção nisso? Quem é Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que manda, que governa, diante de quem todos os céus se curvam. E todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que virá e pisará no lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, virá assumir aqui o reino da terra. Esse Jesus é manso e humilde de coração. Jesus, Ele quer nos ensinar essas virtudes tão preciosas. Ele diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é manso e Ele diz, vinde a mim. O Senhor sabe que a maioria das pessoas que têm vivido conflitos, vidas amargas, vidas que dizem, minha vida é um inferno, minha casa é um inferno, minha família é uma tristeza, essa vida é pesada, não aguento mais viver, é tão difícil viver. Jesus diz, vinde a mim, venham a mim, vir ao Senhor, aproximar-se dEle, receber dEle, tocar nele, ouvi-lo dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Cansado de viver? Cansado de pecar? Cansado de fazer qualquer coisa, não sei de quê? Como você está cansado, por que está? Mas Jesus diz, se você está cansado, sobrecarregado, carregando um fardo que não é seu, um peso extra que você não dá conta. Se você está cansado, sobrecarregado, venha Jesus. Ele diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Este alívio do coração, da alma, só Jesus pode dar. Só Jesus. Esse remédio que não tem efeitos colaterais negativos, esse remédio que traz cura e vida em abundância, Jesus, Jesus, eu vos aliviarei. Não tem nada melhor do que o alívio de uma dor que se está sentindo, uma dor lancinante, uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor qualquer, quando vem o alívio. Passou, passou. Já não estou sentindo mais. Eu vos aliviarei. Mas ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Entrar na mesma canga com Jesus, no mesmo jugo com Jesus, caminhar lado a lado com Ele, em todas as circunstâncias, em todas as decisões, junto com Jesus. E Ele vai nos ensinar a ser manso e humilde de coração. Mansos
que abre mão do que não pode segurar, para segurar o que não pode perder. Manso, abre mão para Deus. E humilde, reconhece que nada podemos sem Ele. Humilde de coração. Não humilde da boca para fora. Não humilde fazendo coisas para que os outros pensem que você seja humilde. Não, humilde de coração. Isso a gente só aprende com Jesus. Que tal aprender com Ele, começando agora? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu quero ser humilde de espírito, humilde de coração, como eu quero encontrar descanso para minha alma, como eu preciso de Ti. Eu me entrego a Ti para viver na Tua presença, para ser Teu, inteiramente Teu, em todo o tempo. Glorificar o Teu nome. Eu me entrego a Ti, Jesus. Toma minha vida, usa minha vida, encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me a viver em humildade, a ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida e eu experimentar a Tua bondade e a Tua misericórdia. Recebe o meu coração, a minha oração. Obrigado. Me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Ser salvo, ser feliz, é ser humilde de coração. É andar com Jesus, viver com Ele. Faça isso e você vai experimentar ser feliz. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá.